Vocês cantam quarta-feira. Pronto. Os varões cantam essa quarta-feira, não? Então, quarta-feira os varões cantam. Canta quarta-feira. Bom? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, livro de Lucas, melhor dizendo, capítulo 15. Repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Eu quero que nós vamos ler de novo. Verso número 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Pode se sentar, irmãos. Quero ser breve hoje. Irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, né? Que é a parábola que Jesus fala a respeito de um filho pródigo, o filho mais novo de um casal que resolve pedir a sua herança ao seu pai, ele ainda vivo, e resolve então a levar a sua vida, a sair dali e gastar da bem maneira que imaginava aquela vida. Jesus, ao colocar essa parábola, se nós olharmos o contexto histórico, se nós olharmos o contexto bíblico, você vai ver que os fariseus, eles não conseguiam entender como Jesus, sendo filho de Deus, ele senta para ser hóspede, para comer na mesa dos pecadores. Eles não conseguem compreender como, sendo Jesus o Santo, como sendo Jesus o Todo-Poderoso, senta na mesa com pecadores e se rebaixa ao nível deles, a ponto de chegar à sua casa e o abraçar, o beijar, sendo que a cultura judaica, sendo que os fariseus da época, os doutores da lei da época, ele tinha em sua concepção que nenhum homem de sã consciência e direito pode se assentar, ter amizade, conversar com pessoas que andam dissolutamente nessa terra. Então eles pegavam esse gancho e começavam a colocar no coração daquelas pessoas que eram seguidores de Jesus, dizendo a elas assim: se ele é o Filho de Deus, ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que
como ele vai entrar na casa do publicano, Zaqueu, ladrão ali, para fazer uma obra naquela vida? Como ele pode entrar na casa de Simão? Como ele pode ir na casa da mulher, deixar a mulher pecadora, ajoelhar em seus pés, lavar os seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos e deitar o óleo ali sobre ele? Como ele, sendo o santo filho de Deus, o Messias, pode se envolver com uma mulher que havia padecendo o seu fluxo de sangue durante 12 anos, uma imunda mediante a sociedade, permitir que ela tocasse nele, sem ele, e depois se lavar e ir para a purificação? Eles não conseguiam compreender o grande e o tamanho amor desse Jesus, que andava com pecadores e não somente com a nata da sociedade. E Jesus então profere 3 parábolas acerca do amor de Cristo, do amor de Deus, do amor ágape, daquele amor puro, daquele amor verdadeiro, que não vê algo em troca, que não vê se a pessoa tem alguma coisa para devolver, se a pessoa ela tem, louvado seja o nome do Senhor, algum benefício que possa agradá-lo lá na frente, que possa o ajudar lá na frente. Então Jesus ele profere essas 3 parábolas, a da dracma, a da ovelha e do filho pródigo. E quando ele vai falando cada uma delas, são coisa costumeira do seu cotidiano, são coisa costumeira das suas vidas terrenas na terra. Então ele profere do filho e começa a dizer: olha, disse Jesus, um certo homem, ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, andava com ele, mas chegou uma certa idade que o filho mais novo, não o primogênito, mas o filho mais novo, chega para o seu pai ainda vivo e pede para ele a sua herança de perto. E ele sabia que os fariseus automaticamente já começavam a imaginar na sua mente que o pai tinha negado, porque era costume da época, a primogenitura era o primeiro e não o mais novo que recebia, e a herança era dividida após a morte do seu pai. E ele olhando, o pai está vivo, e como o menino, o pai vai esculachar o menino. E diz a Bíblia que Jesus aí pega eles no contrapé e diz: não, mas o filho recebeu do pai a herança. Outro costume judaico na época, poderia ter-se a herança dos filhos dada se o pai ainda estivesse vivo. A partir do momento que o filho chegasse ao pai e dissesse: pai, eu não quero mais viver com o Senhor para mim morreu, o Senhor para mim não vale nada, a sua lei para mim não vale nada, os seus pensamentos para mim não valem nada, eu não quero mais viver com o Senhor, eu tenho por direito. Só que a lei também dizia que antes do pai colocar a herança na mão do filho, o pai poderia arrastar o filho em praça pública e o esbofetear na face, e também o escorraçar e rejeitar a paternidade daquele menino, dizendo para todo mundo, falando assim: esse meu filho para mim já morreu, esse meu filho para mim já não tem mais valor, esse meu filho é um desertor da família, eu não aceito mais em minha casa. Só que Jesus começa a desenrolar a história e fala: não, o pai não fez isso, o pai vendeu, deu a sua parte ao filho e ainda permitiu para que alguns dias o menino continuasse ainda na sua casa. Essa história nossa, para nós, é muito familiarizada. Só que na realidade é a história de uma humanidade inteira. Jesus estava pegando essa parábola e mostrando para o fariseu, para o saduceu, para os escribas, mostrando para os discípulos, para os judeus, para os samaritanos da época, para todos que estavam vindo, dizendo: esta é a sua história, esta é a história do mundo inteiro, esta é a história do fariseu, esta é a história do judeu, esta é a história do saduceu, é a história de todo mundo que se engloba dentro da raça humana. Porque outrora nós estávamos no jardim do Éden. Nós, quando eu falo através da pessoa de Adão, o pai da humanidade, estava perto de Deus, mas resolveu, na sua atitude, escolher a árvore do
presença da casa do Pai. Jesus, então, ele começa a ensinar, e ele vai ensinar algumas coisas para nós. Primeiro, ele mostra que aquele menino era orgulhoso. E eu aprendo o Espírito Santo tratando no meu coração ontem pela tarde sobre essa passagem. O Espírito Santo mostrando para mim que todo o princípio de pecado, ele tem a raiz do orgulho. Ele tem a raiz do orgulho humano, do conhecimento humano. Porque esse menino, não sei a idade dele, não sei se tinha 30, se tinha 20, não sei quantos anos ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele cresce no seu orgulho, em chegar para o pai na sua prepotência, de pedir a sua herança antes do tempo, e mostrar para o pai que não está satisfeito com aquilo que está acontecendo, em dizer para o pai, dizendo para ele assim: eu tenho direito de lhe pedir a minha herança, porque a lei me respalda. O Senhor pode fazer o que for contra a minha pessoa, o Senhor pode me esbofetear, o Senhor pode me rejeitar, mas eu quero a minha parte, porque eu tenho direito. O orgulho do ser humano, daquela pessoa, estava dizendo, foi aquilo que Satanás ajudou ele, usou ele dizendo para Eva: Deus falou para vocês não comerem, porque no dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Vocês serão um Deus também. Vocês serão o dono de tudo. Vocês serão o dono da sua própria vida. Vocês serão o dono da sua própria história. Vocês serão o dono dos seus próprios pensamentos. O orgulho cresce na vida de Eva. O orgulho passa na vida para Adão, que quando ela passa o fruto diz: não, nós podemos comer, porque Deus falou para nós que de todas as árvores do jardim, eu e você podemos comer. Não. O orgulho cresce, e quando o orgulho cresce, meu querido, os nossos olhos não conseguem enxergar ao todo, mas conseguem enxergar o nosso próprio benefício, a nossa própria natureza, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios ideais, a ponto de nós dizermos assim: eu estou dentro da minha razão, eu tenho tudo em minhas mãos. Foi isso que esse menino falou: não, a minha razão, eu tenho direito, eu quero aquilo do meu direito, olhando apenas o benefício dele, sem contar que a vergonha da sua família iria passar no meio da sociedade, sem saber o que o sofrimento de um pai, e ouvir aquilo do filho dizendo: pai, para mim o Senhor já morreu. Sem contar o que o seu irmão mais velho iria pensar da sua história, o que os seus amigos iriam pensar, o que a sua família inteira iria se desestruturar. A sua mãe iria chorar amargamente, porque para o pai pode ser aparentemente um pouco mais fácil, mas para a mãe, quando tocava no nome desse menino, o pai poderia dizer para ela assim: não fale nele, ele já morreu, já foi sepultado. E algumas culturas era feito o sepultamento do menino quando fizesse isso. Era feito o sepultamento do menino, do filho, quando ele rejeitasse a cidadania do pai. Ele nem sem pensar nas suas consequências, sem pensar naquilo que ia gerar para os outros, sem pensar o que ia gerar para ele, sem pensar no futuro vindouro, mas pensando apenas no seu benefício atual. Tem muitas pessoas dentro da igreja, assim como esse rapaz, sem pensar nas suas atitudes, nas suas consequências, olhando-se para o seu próprio prazer vindouro, prazer momentâneo, o seu próprio momento. Chega como Adão, dizendo: não, eu vou ser um Deus. Como Eva chegou com orgulho, como eles, desobedecendo a vontade do Senhor. E Jesus continua a contar a história da humanidade. E Jesus continua: a princípio de tudo, é o orgulho do ser humano. A princípio de tudo, é o orgulho de pensar assim: não, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus costumes, eu tenho os meus ideais, e ninguém pode mudar isso. Nós não estamos aqui para mudar o ideal de ninguém. Eu não estou aqui para mudar e colocar os meus ideais, não. Nós estamos aqui para ouvir os ideais da
aquele que nos salvou e nos criou, e aquele que tem todo o poder, e aquele que sabe o que é melhor para mim e para você lá na frente. E às vezes entramos dentro da igreja e ouvimos mensagens dizendo: Senhor, se você quer me seguir, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Isso dói. Se você quer morar no céu, tem uma vida, procura ter uma vida, procura apresentar a Deus a sua vida em santidade. Mas o nosso orgulho, o nosso ideal, só enxerga os nossos benefícios, só enxerga aquilo que nós estamos vivendo no momento, e não consegue entender as consequências lá na frente. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que tudo nessa terra existe uma consequência: que o homem planta, o homem colhe. Se planta vento, colhe tempestade, e é verdade. Porque se eu planto uma semente de milho, não dá uma semente de milho, não dá um grão de milho, dá várias espigas, dá no mínimo 4 espigas de milho, que dão vários grãos de milho. Através de uma semente consegue trazer um grande estrago, ou consegue trazer algo grandioso. E nós, Jesus continua a contar, e aquele menino começa a sair, aquele menino começa a andar pelo caminho, aquele menino começa então a pegar a sua herança na mão, fica algum tempo, porque aquele que é orgulhoso, ele fica um tempo até na presença de Deus. Mas primeira coisa é pegar tudo, uma parte da herança que tem. O interessante é que ele pega a parte da herança. A Bíblia diz que ele pega uma parte, ele não pega toda a herança que era dele permitido, porque a lei dava esse direito para o pai. Eu pego uma parte da herança só. Ei, tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que saem da presença, tem pessoas que saem da graça de Deus porque recebeu uma bênção. Já recebi, já estou bem. Já recebi a cura, já estou bem. Já conquistei a pessoa que eu queria conquistar, já estou bem. Eu já conquistei, a minha empresa já se levantou, já estou bem. A minha vida, com a minha família já está bem. Jesus tem muito mais do que a bênção que você veio buscar. Jesus tem muito mais para te entregar. É apenas uma parte de aquilo que Deus tem preparado para você. Se é gostoso sentir a presença do Espírito Santo aqui, imagina no céu quando nós chegarmos, irmão. Isso aqui nem se compara com a glória que há de vir sobre a vida. Deus tem mais para nos entregar. Mas às vezes as pessoas se revoltam e dizem: não, já está bom no que está. Aleluia. Já está bom no que está. Recebi a libertação da angústia. Porque esse menino não queria compromisso. Porque viver debaixo da casa do pai era viver debaixo da ordem do pai, debaixo da lei do pai. Hoje já não se fala tanto, mas antigamente os pais, meu pai falava um pouco, mas o meu avô falava muito mais. Se está debaixo do meu telhado, meu filho, vai ter que seguir a minha lei aqui. Os pais antigamente falavam isso. Se está debaixo da minha asa, se está comendo o que eu ponho na mesa, se depende de mim, então é a minha lei que conta. Eu ouvi isso essa semana da minha tia, que falou para minha prima, que tem 32 anos de idade. Falou assim: ó, se continuar desse jeito, pega suas coisas e vai morar sozinha. Porque debaixo da minha casa é a diretriz, a minha diretriz é a diretriz do seu pai. Então nada de chegar mais da meia-noite. Nada de sair com saia curta, tem 32 anos de idade. E aquele menino cansou de ouvir isso. Porque andar debaixo da presença de Deus é andar debaixo dos preceitos de Deus. É andar debaixo dos querer de Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não é o meu e nem o seu pensamento. Os pensamentos de Deus são maiores do que o meu e do que os seus pensamentos. Mas se eu ficar na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, a Bíblia diz: se eu pedir tudo, crendo no nome, Ele vai me conceder. Eu não recebo uma pequena parte da herança, eu recebo a
história da humanidade. E continua dizendo: ei! E aquele menino pega então e sai para uma terra longínqua. A segunda consequência da história da humanidade, o primeiro é o orgulho de empreitar a presença de Deus, o querer e a vontade de Deus. O segundo passo da humanidade foi se afastar da presença de Deus. A Bíblia diz, e nós sabemos disso, que Deus anda pelo jardim na viração do dia, pergunta a Adão: onde tu estás? Descobre que Adão comeu. Adão confessa que comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Falam que estão nus. Deus faz então umas roupas, coloca ele. O que Jesus faz? O que Deus faz? Pega Adão e toda a sua parentela, coloca ele para onde? Para fora do jardim do Éden. Receber uma pequena parte da herança que Deus tinha dado no Éden. Por um espaço de tempo ficaram debaixo da bênção de Deus. Pega então o Senhor, nosso Deus, pega ele e leva para onde? Para longe, para fora, para a distância da presença de Deus. E quando ele coloca para fora, Adão, creio que vai querer entrar, e coloca 2 querubins, uma à direita e outra à esquerda, dizendo: aqui você não entra mais. Levou para longe da presença de Deus. E quando estamos longe da presença de Deus, nós nos encontramos sem proteção. Nós nos encontramos sem proteção. Quando você está perto do seu pai, se o cara apertar, se alguém te afrontar, se alguém te xingar, se alguém vir para cima de você, o que a criança faz? Vai para perto do pai, porque sabe que está perto do pai, ali tem proteção. Mas quando está longe do pai, o pai não consegue ver, o pai não consegue agir, o pai não consegue mover, o pai não consegue proteger. E a Bíblia diz em Tiago que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, e acabou. Por causa do seu próprio testamento da história da humanidade, ele foi levado para fora. Foi levado para fora. Agora fica ele com seus próprios ideais. E a Bíblia diz que ele vive dissolutamente, ou seja, sem pensar, sem imaginar, sem medir as suas consequências. Porque ele fica sem os conselhos do Pai. Se estamos perto dos conselhos do Pai, o Pai vai nos orientar: não faz isso, porque o Pai tem mais experiência. Não toma essa atitude, porque amanhã você vai sofrer. Mas agora ele está longe da presença do Pai. Ele não tem quem aconselhar, ele não tem quem orientar, ele não tem quem mostrar para ele que o caminho que ele está pisando é torto, que o caminho que ele está pisando é ruim, que o caminho que ele está pisando vai levar ele à morte, vai levar ele a sofrimento, vai levar ele à angústia. Sem contar nisso, ele vive sem limites, porque perto do Pai ele tinha limite. Agora quem manda no nariz dele é ele. Agora quem coloca limite para ele é ele. Então ele não tem limite. Se for para beber, de segunda a segunda ele vai beber. Se for para encher a cara, de segunda a segunda ele vai encher. Se for para gastar todo o seu dinheiro em bebida, em balada, em mulheres, em tudo mais, ele vai fazer. É por isso que a Bíblia coloca: saiu da presença do Pai e foi viver dissolutamente. Todo ser humano que sai da presença de Deus, se afasta da presença de Deus, fica para longe da presença de Deus, ele vive dissolutamente. Ele não pensa em gerar uma carreira de cocaína, ele não pensa em se embriagar, ele não pensa em gastar o seu dinheiro naquilo que não é bom, ele não pensa dentro das suas consequências, porque não tem limite. Está na mão de Satanás. E tem um ditado no mundo: se estou no inferno, eu vou abraçar o cão. E não, em nome de Jesus, a humanidade pode estar assim, mas a igreja tem que estar debaixo da proteção, debaixo do limite, debaixo do conselho divino. É a história dos homens, irmão. O homem sem limite, o irmão mata outro. Caim matou Abel. O homem sem limite quer construir uma torre para chegar até Deus. O homem sem limite mata profeta de Deus. O homem sem limite faz coisas, objetos para adorar além de Deus.
E Deus continua contando, Jesus continua contando, então, porém, ele vive dissolutamente, sem pensar nas consequências, mas uma hora acaba o dinheiro. Uma hora vai acabar. Uma hora a alegria acaba. O efeito da droga passa. O efeito da bebida passa. O prazer do mundo passa. Uma hora a pessoa cai em si e diz: não estou mais alegre. Eu não estou mais alegre. Aí começa a humilhação da humanidade. Aí começa a humilhação dos homens. Porque o povo vai começar a ser escravo dos outros. Vai lá para o Egito, depender de pepinos e cebolas e da boa vontade de Faraó. Vai lá para a Babilônia, depender de Nabucodonosor e com a boa vontade dele. Vai para o rei Senaqueribe da Síria, depender da boa vontade dele. Porque não tem limite. Aleluia. Está sozinho dentro da sua vida, dos seus pensamentos. Esse jovem ficou sozinho. Acabou o dinheiro, acabou o amigo. Acabou o dinheiro, acabou a farra. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou tudo. Está sozinho no mundo. E o homem começa agora a correr atrás de um lado para o outro em busca da presença de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus já tirou da terra, porque não mais contenderia com o homem, porque o homem estava na multidão do pecado. Então, sem a presença de Deus. Mas ainda Deus assim, olhando e velando para a humanidade, na prisão dos seus pensamentos. Quantas vidas presas no seu pecado. Quantas vidas presas no meio das drogas, que sabem que não pode, que sabem que está acabando. Você pensa que um usuário de crack, quando você passa na rua, você vê ele jogado lá na sarjeta, você pensa que ele gostaria de ficar assim? Não. A droga já dominou, Satanás já aprisionou, as correntes do demônio já acorrentaram ele. Você agora, meu filho, viveu sem limite, viveu sem conselho, viveu sem proteção. Agora quem aprisiona sou eu, agora quem prende sou eu, agora quem trava sou eu. E quando vem na igreja, tem muita pessoa dentro da igreja presa por coisas que cometeram, por coisas que fazem, por coisas que fizeram. Mas nesta noite o meu Senhor Jesus vem para contar a minha e a sua história, porque Ele quer dar um basta, Ele quer dar um basta na humilhação, e vai nesta noite nos libertar de toda a corrente de pecado que ainda nos aprisiona. Eu sinto a glória de Deus aqui. Satanás, você vai perder mais uma nesta noite, porque as correntes da prisão vai, aleluia. Além de estar sozinho e preso, perdeu os valores. Além de sozinho e preso, perde valores. Todo judeu que se preze jamais ia apacentar porcos. Questão de valor, questão de dignidade, como diz o mundo, questão de brilho no rosto, de vergonha na cara. Vai perder valores. Ele descobre no meio de um local que existe um homem que apacenta porcos, e ele vai lá apacentar porcos. Perda de valores. Vivemos num mundo que perdeu os valores, irmão. Vivemos num mundo que a família já perdeu os seus valores. A mulher já não respeita o marido já não respeita a mulher. Casamento já perdeu o valor, porque se casa hoje não é nem casado, é contrato de casamento. Se deu, deu, se não deu, já foi. Cada um pro seu canto, prejuízo é seu e o meu fica comigo. Acabou. Perdeu valores. As músicas do mundo perdeu valores. Aonde já se viu? Há 30 anos atrás, uma mulher ou um homem cantava uma música para uma mulher dizendo, humilhando, chamando de cachorro e de tudo mais. Se para o homem fazer isso já era difícil, imagine para a mulher. Hoje em dia nós temos músicas que dizem que é o tal de funk
geração que humilha a mulherada, que humilha o casamento, que humilha o relacionamento. E o povo do mundo está maldito e tem criança dançando. No ano de 95, surgiu um grupo chamado El Chan, vocês lembram deles? E eles cantavam uma música da boca da garrafa. Vai descendo, vai ralando, cheira as plantas lá. E tinha criança dançando. E o pai aplaudindo, que merecia. Não vamos lá para 95, vamos para 2015. Todo sábado, 3 horas da tarde, você liga lá no SBT. Você vai ver um programa que tem muito crente que bate palma e fala, é crente nada, irmão. Pode ser salvo em Cristo Jesus amanhã, mas hoje não. O Raul Gil, que trazem crianças no seu programa. E esses tempos atrás eu estava vendo esse programa, foi semana passada. E veio um menininho imitando um tal de me seguir. E o pai lá na plateia. E atrás do menino tinha dançarina, e não eram mulheres, eram crianças de 9 anos. Perdeu-se os valores, perdeu-se o pudor no mundo. E o problema não é ali no mundo, o problema é aqui na igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja não. A igreja não. Aleluia. A igreja não. Ainda tem valor. Ainda tem valor. Para a juventude do mundo. Para a juventude do mundo, a virgindade não tem valor. Mas para a juventude da igreja, a virgindade tem valor. Ainda tem valor aqui dentro disso. No mundo, o casamento não tem valor, mas na igreja, o casamento continua sendo um. O casamento continua sendo um. O casamento continua sendo um. Para o mundo, há contrato de casamento. Para a igreja, não há contrato. Há compromisso com Deus e com a aliança com Deus. Ainda tem valor. Não perca os seus princípios, não perca os seus valores, não perca a sua idoneidade, não perca a sua característica. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso! Nós ainda continuamos sendo o sol da terra e a luz do mundo. A igreja ainda continua sendo sal. A igreja ainda continua sendo a porta de libertação. A igreja ainda continua sendo o alvo a ser atingido. A igreja ainda continua sendo a Bíblia súbia, o exemplo da sociedade. Ainda tem valor o barulho de glória a Deus no céu. Ainda tem valor preservar a presença do Espírito Santo no fogo. Aleluia, Deus! Ainda tem valor orar com o batismo do Espírito Santo. A oração ainda tem valor. Ainda tem valor chamar enfermo um dia no nome de Jesus, porque ainda Jesus cura. Aleluia!
valores. A humanidade perdeu o valor. O povo de Israel foi para a Babilônia, perdeu os valores. Adoravam a deuses, adoravam a sol, adoravam a lua, adoravam a estrela, adoravam Baal, Balaíns, Mamon, Moabe, a deusa Diana da fertilidade. E Deus olhando do céu, perdeu os valores de adoração. Mas Deus levanta o profeta Isaías para profetizar. De uma virgem nascerá, dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, o Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Deus levanta Malaquias, Ageu, esses grandes profetas, um dia: Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Perdeu os valores, mas vai ter um dia que esses valores serão resgatados ainda na terra. Meu Deus, aleluia. Passa os anos, passa o tempo, e esse menino começa a ter um processo de restauração. Ele está dentro daqueles porcos ali, um grumino daqui, outro grumino de lá. Ele colocando a lavagem dos porcos, tendo vontade de comer aquelas lavagens, aquelas bolocas. A Bíblia diz que ele não comeu, ele teve vontade. Diferente. Não que ele comeu, ele tem vontade. E a Bíblia diz que ele lembra. Eu aqui, eu creio que ele está com vaso, com um tambor da lavagem jogando o corpo. Aquele cheiro de azedo subindo no seu nariz. E ele começa a lembrar: os servos do meu pai tem pão fresco todo dia pela manhã. Os servos do meu pai é tratado como a família dele, porque a cultura judaica tratava de pão do melhor com os servos. E eu aqui, nesse lixo de vida, tendo vontade? Não. Acho que ele coloca, ele pega só o latão de lavagem para: vou ter com meu pai. Vou voltar. Vou voltar. Reconhecimento do seu estado, a sua atitude de mudança e o seu arrependimento faz com que ele comece a voltar pelo caminho. A voltar pelo caminho que um dia ele saiu. Um dia ele deu as costas. Ele disse: eu ainda lembro do caminho. Eu ainda lembro do caminho. Ele vai pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz que em Hebreus que nós temos um caminho. Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Aleluia. A humanidade estava longe, distante, presa, sem conselho, sem proteção, sem limite, perdendo seus valores. Mas Jesus estava ensinando que assim como esse menino ia voltar, Israel também ia voltar, o mundo também ia voltar, porque o Pai ia estar esperando de braços abertos. O Pai ia estar esperando de braços abertos. E a Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos. O Pai da humanidade, o Criador de tudo. Colossenses vai nos dizer que Ele criou tudo e todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Principado, trono, dominadores, potestades, tudo foi criado por Ele. De braços abertos, o Pai da criação. Dizendo: eu perdoo porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Eu perdoo porque não sabem o que fazes. E diz a Bíblia que quando o pai o vista, sai correndo, abraça, beija, pega o seu filho tudo sujo, todo mundo imundo, cheirando a porta, sei lá quanto tempo sem tomar banho, com fome, raquítico, porque o pecado judia,
o pecado maltrata, o mundo destrói. As pessoas falam, o crente é tudo bonitão. A Mãe Maria há 70 anos, tudo bonitão. A Mãe Maria ali, a minha mãe, 70 anos, tudo bonitona. As irmãs, olha os irmãos aqui. Olha eu gordinho, mas ainda Jesus tem misericórdia. Porque o pecado destrói, mas a essência do Espírito Santo nos traz vida e vida em abundância. Vem tudo destruído, arrastando pelo caminho. O pai abraça e diz: ei, meus servos. Ele fala: eu quero ser seu servo. Não, você não é servo, você é filho. Você não é servo, você é filho. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você não é servo somente. Você não é servo, você não é servo. Você não é servo. Você é filho. Aleluia. Você é filho. E filho não fica para fora da casa. Filho não fica dormindo no relento. Filho não come lavagem. Filho não sofre, não fica sujo. Filho tem proteção. Filho tem casa. Filho tem ajuda. Filho tem abraço. Filho tem comida. Filho tem consolo. Filho tem a presença de Pai. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Chama os servos. Traz a melhor roupa. Põe um anel no dedo dele. Roupa, honra, anel, autoridade. Calça, os sapatos. Sabe aquele bezerro cevado que nós estávamos preparando para o Natal? Sei. Pega ele agora, leva para o matador, passa a faca nele e vamos virar a noite do churrasco. E vamos virar a noite do churrasco. Vamos comer picanha, filé mignon contra filé. Aleluia. Oh, glória. Ei, chama os músicos e vamos tocar. Glória. Chama a família, reúne todo mundo. Por quê? Porque esse filho meu estava morto, mas hoje ele reviveu. Hoje ele voltou à vida. Enrolando os olhos de secador, nós estávamos mortos em delitos, em nossos pecados, distante da presença de Deus, inimigos de Deus, mas sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu direito de sermos chamados de filhos e sermos herdeiros para a herança dele sobre a nossa vida. Se nome de Jesus. Glória a Deus. Por intermédio da morte de Jesus, Jesus nos reconciliou com Deus por mediante a cruz do Calvário. Você, jovem, tem valor na presença dele. Para o mundo da juventude não tem valor, mas para Jesus ela tem. Para você, irmão, irmã, que já é mais avançado de idade, mais experiente, para o mundo não tem valor, que ainda fazem piadinhas. Que para velho só serve reumatismo, NPS, essas coisas. Para Jesus não, irmão. Para Jesus você tem valor, você é filho. Você tem valor. Só basta descer. Só basta reconhecer o meu e o seu estado. Olhar e dizer assim, ter uma atitude de mudança, dizendo: eu lembro do caminho, eu ainda lembro da glória a Deus. Quem lembra de dar glória a Deus? Glória a Deus, eu lembro como é gostoso dar glória a Deus, porque Ele dá glória, Ele dá aleluia. Eu lembro quando nós dávamos glória, aleluia, e o fogo descia na cabeça, a planta do pé, o negócio era diferente. Eu ainda lembro, se lembra, irmão, começa a voltar pelo mesmo caminho que você levou. Aleluia, Deus! Eu lembro como é bom sair com a maquiagem toda borrada,
Para aí, vem pra cá. Hoje é noite de voltar pelo caminho. Pega a mão do seu irmão que está do seu lado aí. Pega a mão dele aqui. Vem cá, Jota. Vem aqui. Vem cá, você não viu. Vem cá, filho. Vem cá. Pega a mão dele aqui. Fala assim, vamos voltar, irmão. Tem valor aí na igreja. Vamos voltar. Eu ainda tenho valor. Aleluia. O menino estava sozinho, eu sei Deus agora. Volta para a família, volta para a vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. Aleluia, Deus. A minha vida está guardada no Senhor. Lembro muito bem de onde Ele te tirou. Projeto falido que Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores.
espírito de adoração. Tem alguém nesta noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador aqui na igreja? Tem alguém nesta noite aqui que ainda não aceitou a Jesus? Ou está afastado ou afastada do caminho do Senhor e quer nesta noite voltar para Ele ou aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, dá um passo de fé, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que ainda não aceitou a Jesus, Jesus ainda está te esperando. Você é filho, você é filha, você que ainda não aceitou a Jesus, ou está afastado ou afastada do caminho do Senhor e quer reconciliar com Ele nesta noite, é um dia oportuno, é o momento para você. O Espírito Santo dá no meu coração e diz que existe aqui. O Espírito do Senhor diz no meu coração existe, mas eu não vou forçar. Tem aqui nesta noite, onde está você que está afastada do caminho do Senhor e quer reconciliar com Ele nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar para te dizer que Ele ainda te ama e está te esperando para te abraçar neste lugar. Bramando e candereira sube, candereira chuia, eu tenho valores, pastor, eu tenho princípios. Ei, é aquilo que eu disse, eu não quero mudar princípio nem valor de ninguém, eu só quero apresentar um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Não é o meu, não é o seu, não é o nosso princípio, mas é Jesus que me leva para morar no céu junto a Deus. Tem alguém nessa noite? Aonde está, primeiro? Aonde está? Aonde está? Eu sei que Jesus está fermentando em teu coração aí. Eu sei que Jesus está tocando no teu coração. A corrente caindo. Vença o orgulho, vença pensamento, vença. Vença, tudo vem aqui na frente, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite? Não, sinal com a sua mão. Tem alguém? Se não tem, que Deus continue abençoando a tua vida e te dará outra oportunidade para a tua vida neste lugar. Pode se sentar, irmãos. Aleluia.